Oi, gente, é o nosso Notícias da Semana chegando aqui no canal do Aprova toda segunda-feira. É um programa democrático para quem vem aqui de vez em quando, para quem está chegando desavisado, para quem é habituê. Fique à vontade, a gente sempre traz aqui ideias, fatos, repercussões, análises que podem ajudar você na sua prova objetiva, discursiva e que também, obviamente, ponto de partida aí para a construção de cidadania. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e fique à vontade para comentar, pedir temas, pedir análises que a gente sempre faz com todo carinho por aqui. E olha só, neste último programa, última edição do mês de abril, a gente está cheio de repercussão, repleto de ideia, informação e possibilidade aí. Está efervescendo o cenário internacional também, né? Bom, há 15 dias eu fiz aqui uma abordagem sobre a sistematização das eleições na França. Ontem mesmo acabou de sair, né, de acontecer o segundo turno, e conforme as previsões, as estimativas, o Emmanuel Macron se reelegeu, era essa a estimativa das pesquisas, contra Marine Le Pen, de 58 a 41% dos votos. Bom, gente, para além dos números, isso é uma eleição muito significativa e tem algumas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, um destaque que eu já fiz anteriormente, lá sobre 2012, quando a Le Pen não foi nem ao segundo turno. E agora ela já vai ao segundo turno. Quer dizer, é uma candidata de extrema ultradireita que vem num crescente aí de adesão populacional. E muito importante ontem, no discurso de vitória do Macron, ele foi muito diplomático e é o que se espera de lideranças educadas, né, gente, que são polidas, que de fato sabem discutir e debater no campo das ideias. Ele evitou que houvesse vaias contra Le Pen no discurso de vitória dele e disse que, o que se espera, né, gente, de qualquer candidato que vença eleições democráticas, disse que vai governar pela França toda. Bom, é uma França bastante cindida, bastante quebrada, partida aí, principalmente, pessoal, pelos últimos anos, né? Pelas repercussões relacionadas ao Brexit lá do Reino Unido, as questões da força que a França tem dentro da União Europeia. Então, o presidente da União Europeia também fez questão de parabenizar, para dizer para o Macron, ó, a gente continua com esse trabalho forte e firme dentro da União Europeia, que precisa, né, para manter, afinal de contas, tudo circulando, tudo funcionando aí dentro. Questões relacionadas à imigração, gente, questões relacionadas à pandemia, quer dizer, não é tarefa simples, não. É muita coisa na contingência saúde e sociedade, viu? Agora, importante então para a gente guardar, né? Quem vence aí é um candidato de centro e é um candidato de centro que reconhece no próprio discurso é, que muitos franceses não votaram nele por opção, mas votaram nele para não votar na ultradireita. Então, importante perceber aí as questões que estão atrás de uma contingência grande de votos ou que perfazem aí essas situações democráticas. Então, ele se reelege e segue mais 4 anos na França. Bem, para além disso, pessoal, o que é importante a gente considerar? Olha só, dia 22/4 foi o Dia Mundial da Terra. E é importante a gente destacar de onde que vem essa data, né? E todo ano tem uma coisa nova para dizer, se a gente for relembrar aqui em outros momentos. É, não dá para esquecer, pessoal, que foi um senador norte-americano chamado Glaydor Nelson, até colei o nomezinho para não esquecer aqui, que em 1970, nessa data, promoveu uma discussão, uma conversa, uma passeata, na verdade, bastante grande, bastante movimentada, em favor, já na época, de cuidados com o meio ambiente. 2 anos depois, aconteceu o que é conhecida hoje como Primeira Conferência Climática, a Conferência de Estocolmo, de 1972, que completa 50 anos este ano. Sabe que uma pergunta boa, um exercício muito bom de reflexão, é a gente pensar assim, escuta, em 50 anos, o que avançamos, o que transformamos, o que ainda falta? Ou no que não conseguimos avançar?
Então é uma discussão, uma pesquisa muito boa para você, por exemplo, que está se preparando para concursos neste ano. 50 anos da Conferência de Estocolmo. Já no sábado, dia 23, a gente teve aí Dia Mundial do Livro, gente. Bom, Dia Mundial do Livro é reconhecido pela Unesco desde 1995 e a data, 23 de abril, marca uma situação assim bastante interessante, porque ela celebra o tempo de vida, eu diria, né? Do Shakespeare e do Cervantes entre nós. Coincidentemente, é a data em que ambos faleceram. Eu diria que não é uma data coincidente, porque ela não é escolhida aleatoriamente pela Unesco, né? É justamente por conta do falecimento desses dois grandes gênios da condição do comportamento humano. E olha, pensando em Dia do Livro, pessoal, o que é legal a gente sempre salientar, né? O quanto as leituras estão em diferentes plataformas hoje, o quanto a gente tem diferentes possibilidades de suporte para a leitura e o quanto a leitura continua sendo fundamental. Não importa se é de texto escrito, se é assim, de tela a tela, como estamos agora. Ler o mundo faz parte da condição de formação de cidadania. Olha, vou aproveitar para chamar atenção para uma frase importantíssima quando se fala de sustentabilidade, leitura de mundo, leitura de telas. Gente, o Giorgio Armani, que é um senhor, um ícone da moda contemporânea, justamente por causas engajadas também, não só pela moda, né? Ele disse assim, vou aproveitar para colar aqui porque é uma daquelas frases que a gente pode reinterpretar ou parafrasear numa situação de produção de um texto, inclusive, né? Ele disse assim que a moda totalmente sustentável é uma utopia, mas a sustentabilidade é uma utopia com que devemos conviver. Por ela, devemos lutar. Devemos isso a nós mesmos, ao planeta e, sobretudo, às gerações que virão. Gente, gosto muito dessa ideia das gerações que virão quando ele coloca, porque veja só, uma discussão ou uma conversa sobre moda que pretensiosamente a gente poderia julgar fútil, mas na verdade não é, porque moda é fazer o mundo também e é se expressar politicamente também. Ele diz, olha, é uma utopia com que a gente precisa conviver, porque é das utopias que a gente alimenta a criatividade. E mais ainda, quando ele diz, devemos isso às gerações futuras, gente, vou aproveitar, já que dia 23 foi Dia Mundial do Livro, vou sugerir aqui o livro Como Ser um Bom Ancestral, do Roman Czarnarik, um desses filósofos contemporâneos super didáticos, que é um dos fundadores da The School of Life em Londres. Como ser um bom ancestral. Por que é importante a gente olhar para essas coisas, né? Porque olha só, Giorgio Armani está dizendo aqui bem isso, como é que a gente olha para as gerações futuras fazendo nossa parte nesse momento. Como é que a gente lega o planeta para esse pessoal que vem na sequência, né? E essas questões de solidariedade intergeracional estão muito em voga, muito em discussão, como habilidades do século XXI. Bacana a gente considerar isso, né? Cenário de guerra, pessoal. Então vejam, a gente está fazendo um pupurri hoje aqui, com bastante coisa, mas sempre integrando e pensando numa análise que não só informa você, mas que faz correlações, que permite que você faça seu filtro de ideias e possibilidades de leitura e principalmente que pensa como isso pode ser cobrado de você numa prova discursiva ou objetiva, como você pode usar essas coisas como argumento, inclusive, né? Dizer que nós estamos fazendo um pupurri, porque olha só, infelizmente, pessoal, nós chegamos aos 60 dias de guerra na Ucrânia. Uma visita do Antony Blinken, que é diplomata, né, considerado desses diplomatas de Estado norte-americano, que fazem essa intervenção importante de diálogo com países, vamos dizer assim, com países amigos, com países aliados. Então, divulgada agora no fim de semana essa visita, quer dizer, isso faz com que, mais do que o apoio midiático ou discursivo, gente, esteja o apoio concreto aí, né? De nações que se colocam ao lado da Ucrânia. E os Estados Unidos são uma dessas nações, né? E a gente tem aí essa visita, então, que é o marco central desse momento.
O Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, falou o quê? Diz, ó, também estou esperando que o Biden venha nos visitar, assim que as condições de segurança permitirem. Então, quer dizer, pessoal, está. O que essa notícia faz, né? Revela sobre a guerra. Revela quem é aliado de quem, quais são as forças que se unem contra outras, e revela principalmente, pessoal, uma visita diplomática revela muita coisa no sentido histórico mesmo, né? Ela consolida esses laços. Então, importante, 60 dias de guerra agora neste final de semana na Ucrânia. Não é o tipo de notícia, né, como eu digo aqui, que eu gostaria de dar, mas é o tipo de notícia que se acentua e aparece no momento. Claro, e tem gente me perguntando, dizendo assim, Cleusa, escuta, tá legal, cenário internacional, datas comemorativas, celebrativas, sempre muito importante, guerra na Ucrânia, fundamental que a gente discuta, eleições francesas também. Diz, tá, mas você não vai falar do cenário local, não vai mexer no vespero do indulto? Vou sim, afinal de contas, como eu digo, pessoal, nosso programa, nossa conversa é sempre democrático e é assim que tem que ser. A gente tem que falar das situações internacionais e nacionais e colocá-las a limpo, colocá-las para reflexão. Bom, olha só. Sempre que acontece alguma coisa que é super discutida, né, em termos nacionais ou internacionais, ela acaba revelando outros aspectos históricos. Então, possivelmente, até esses últimos dias, muita gente desconhecesse o que significa o que é o indulto e como ele é previsto. No equilíbrio entre os poderes, gente, em países democráticos, existe a Constituição, né? Fazendo essa, vamos dizer assim, esse registro do equilíbrio entre os poderes, judiciário, legislativo e executivo. E o executivo, o legislativo e o judiciário têm questões exclusivas, próprias, singulares, inclusive para, no que diz respeito a algum momento, alguma situação específica, tentar dizer assim, peraí, deixa eu puxar para cá, porque o equilíbrio agora vai se dar se eu der uma canetada, né? E assim, indulto, gente, é previsto, né? Essa, eu diria, essa abonação ou esse abonamento é previsto na Constituição e é previsto assim, como um perdão da pena, não um perdão da culpa ou da responsabilização, né? Além de tudo, existem vários graus, níveis e tipos de indulto. E aí, claro, a gente pode se aprofundar pensando, né, pesquisando no que eles significam e no que eles trazem como repercussão. Claro, pessoal, indulto, diz assim, ó, a palavra já diz e a ideia de equilíbrio entre os poderes é muito clara nesse sentido, sabe? É assim, como qualquer outra graça ou qualquer outra questão que é singular, específica, estratégica, não pode ser banalizada, né? Então, qualquer presidente ou qualquer poder que promova um indulto ou que vá contrariar outro poder em alguma instância, tem que tomar muito cuidado para não banalizar a situação e também por conta da permissividade ou de questões que licenciam práticas e discursos que, vamos dizer assim, vão contra a construção do benefício coletivo, vão contra direitos fundamentais da população em geral. Então, sim, né, a pergunta que eu recebi esses dias, mas indulto pode? Pode, é constitucional. Qual é o cuidado que tem que ter quem está atrás da caneta? Numa democracia, gente, não pode banalizar e não pode ferir a coletividade, ou não poderia, né? Bom, o que eu desejo a você depois desse nosso super pupurri aqui de ideias, informações, análises, correlações, dica de leitura, aproveitando o Dia Mundial do Livro? Desejo que você tenha uma última semana de abril muito produtiva, muito boa, e a gente se vê na próxima segunda-feira. Espero sempre com melhores notícias para nós. Tchau, tchau, até lá!